rapaziada, tudo certo? Mais um episódio aí do Diário de Preparação e é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje, eita, derrubei a água toda. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre próxima competição, vou falar de algumas coisas aí. Vamos fazer um apanhado geral e é isso aí, pessoal. Vou falar algumas coisas, são 5 horas agora. Eu vou ir treinar mais cedo, vou mudar um pouco o sistema de treino. Eu vou treinar um pouco mais cedo, fazer meu treino de musculação, fazer o aeróbico. O aeróbico que eu fazia em jejum, eu vou estar passando para fazer ele em outro horário do dia, no final da tarde ou no meio da tarde, por exemplo, à noite. Eu estou tendo aula, então às vezes se eu vou treinar musculação quando abre a academia, tudo, eu treino tudo, então às vezes eu acabo chegando atrasado na aula, porque as academias aqui em São Paulo elas estão abrindo mais ou menos das 6 ao meio-dia, 1 hora, nas 2, aí elas têm que fazer uma pausa para depois abrir, geralmente estão abrindo às 16, aí vai até, aí cada academia faz o seu horário, mas geralmente estão abrindo às 16. Então, das 16, às vezes eu tenho que estar em casa 7 horas para aula, eu estou chegando um pouco atrasado. As aulas online devido a esses problemas aí esses problemas aí. Então tá bom, pessoal, depois eu volto, agora eu vou dar uma olhada no peso, meu peso subiu um pouco no pós-competição, meu peso subiu um pouco no pós-competição, eu devido aí vários dias de carb up, quarta, quinta, sexta, sábado, e bem um carb up forte, bom, e depois também do domingo, que eu continuei comendo algumas coisas, e também no pós-campeonato, que eu acabei comendo coisas aí por fora, que eu vou estar falando para vocês, um negócio muito interessante, sempre muito aprendizado, né? Então, o peso acabou subindo ontem, que foi um rebote, vamos dizer assim, um pequeno rebote, né? Então, isso não é bom, não é legal. Então, meu peso ontem estava em 97 quilos. Então, eu vou ver como que tá. Eu saí de casa com mais ou menos 95 quilos e pouco, né? Como vocês viram. Então, o peso foi para 97, fiquei bem cheio, bem full, né? Muito cheio. Então, desde aí segunda-feira também fiz um dia ali comendo de uma maneira mais livre e terça-feira já entrei na dieta. Então terça já entrei num zero carb, é legal que dá uma oscilada interessante ali no metabolismo, posso até tirar proveito disso. Eu senti que o físico até deu uma revigorada, deu uma melhorada boa. Então eu venho no zero carbo terça, quarta e hoje é quinta, e eu vou continuar no zero carbo hoje e amanhã eu já vou redefinir a estratégia que vai ter que ser mudada em relação à dieta, né? Realmente a Classic Physique, o formato dessa Classic Physique é muito diferente do clássico que a gente está aqui, o clássico original, né? Vamos dizer assim, aquele clássico antigo que eu participava, que o limite de peso era muito mais baixo. Na IFBB, para vocês terem noção, meu limite de peso era 83 quilos. E na NABA, o meu limite de peso era 87 quilos, onde eu fui campeão brasileiro, onde eu fui campeão paulista. Então o limite de peso são 9 quilos a mais na Classic para minha altura. Então essa adaptação está sendo, essa transição aí não é fácil. Até porque a gente tem cabeça de clássico. Quando a gente falava de clássico, a gente já imaginava cara de caveira, cara seco, cara zerado de gordura, fibrado, muito seco. Porque se a gente não tivesse assim, a gente não ganhava. Se a gente tivesse qualquer sobrinha de gordura, a gente ficava no canto, a gente não ia pro primeiro confronto. Então tudo pra gente é muito, a gente é, vamos dizer assim, como a rapaziada, a garotada diz hoje, a gente é muito over diet, a gente é muito over cardio, a gente é muito exagerado pra tudo, a gente é muito radical pra tudo. Então isso na Classic Physique hoje talvez não se encaixe tão bem como encaixava antigamente no clássico tradicional de sunga cavada. Depois eu volto, pessoal. Vou lá me pesar. Vamos lá ver como é que tá esse peso. Daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, eu vou me pesar agora. Ontem eu pesei, como eu já falei para vocês. Ontem foi quarta-feira. Eu tava com 97 quilos, né, segurando bastante água, com uma camada de água, mas também com a musculatura bem cheia, e por mais que eu tivesse com uma camada de água e com a musculatura extremamente cheia, eu ainda estava apresentando ontem mais cortes do que no dia da competição.
Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Se eu estivesse no meu 100%, devido à unificação das categorias, eu acredito que minha colocação não mudaria, né? Porque o volume dos outros dois atletas que ficaram na minha frente era superior. E na NPC o volume conta muito, né? E eu já de pronto, né? Já assim que possível, quando terminou o evento, eu fui pedir um feedback de um dos árbitros, do árbitro central do evento, e ele disse: você ficou em terceiro porque você estava muito, porque você estava seco, porque volume você não tem. Você precisa fazer um off, você precisa melhorar vários pontos, mas para Classic Physique você ainda é muito pequeno. Então você vejam só, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Mesmo se eu tivesse 100%, eu acredito que minha colocação não mudaria. Então, porém, os dois atletas eles eram da categoria Classic C, não, da Classic D, onde são atletas acima de 1,83 m. Então, atletas acima de 1,83 m, o limite deles sobe para por volta de 100, 101 quilos, tendo em vista que o máximo de limite para a Classe C, que é a minha, o peso máximo é o peso de 96 quilos. E eu mal consigo bater, chegar perto dos 96. Eu saí de casa com 95, mas eu estava todo retido, eu estava já começando a ficar todo retido no dia do evento e também eu estava com muita coisa no estômago, né? Então, na verdade, esses 95 aí vocês podem colocar aí tranquilamente que eu estava com 92,5 talvez. Então eu fico pequeno até dentro da classe C em relação ao volume. Então realmente eu devo volume, sim. Em Classic Physique, o pessoal pensa que vou subir na Classic, vou na Classic. Mas você chegar em condições ali seco, com o peso compatível com a categoria, geralmente de preferência os campeões, eles são sempre os caras que chegam, que eles batem o peso perto do limite ali, entre 95 e 96, 95,5. E geralmente esses caras são os campeões, né? A NPC, ela valoriza muito o volume. O volume é muito importante. Não adianta você só ser seco, só ser fibrado, só ser separado. Se você aparentar estar muito pequeno, você provavelmente vai perder muitas colocações. Então, para quem pensa em Classic Physique, estudem bastante sobre isso. Ela é diferente do clássico antigo. O clássico antigo, a definição era o que vinha em primeiro lugar. Se você estivesse definido, você já estava na frente. O volume era secundário. Tanto que o limite de peso era baixo, bem mais baixo. E assim, se você entrasse cheio, se você tivesse com algum ponto de gordura, certamente você já ia ser jogado lá pro canto do palco, você não ia ser chamado para os confrontos. Já na NPC, eu já cheguei a ver atletas ali que estavam ali com uma condição mais fora de condição, assim, de dia de campeonato. Uma condição ali faltando 6, faltando 4, faltando 3, faltando 5 semanas, talvez. Eu já vi caras ganhar praticamente em off, né? O cara tá fazendo off, deu uma limpadinha, foi campeão overall. Então isso acontece, porque às vezes esses caras eles têm uma linha muito boa, uma estrutura bonita, uma estética, um shape em V. Então às vezes o cara tem muita densidade, então quando ele puxa as poses, então ele aparenta alguma coisa de corte ali, meio que superficial, mas tem, sabe? Então, isso aí às vezes pode se sobressair, né? Então, antes de competir, pessoal, estudem a federação que vocês pretendem competir, porque existe variação. Eu tenho 2 cursos de federações diferentes, né? Então, tem federações que elas prezam pela simetria, pela proporção, tem federações que, dependendo da categoria, prezam um pouco mais por volume. Na mesma federação, dependendo da categoria, eles prezam pela definição. Então, é importante que vocês tenham acesso até a cartilha de arbitragem da categoria de vocês. Existem cursos de formação de atleta das federações, onde tudo isso é explicado. Então é bom para você saber onde você está pisando, né? Principalmente coaches. Esses cursos geralmente tem poucas pessoas que fazem isso. Muito pessoal que gosta de analisar fisiculturismo, muitos coaches, às vezes ficam fazendo reclamações, falando disso, falando daquilo, mas eles sequer, às vezes tem razão, mas às vezes eles sequer conhecem o regulamento da federação. Então, o Classic de uma federação pode ser diferente do Classic de outra, mesmo que às vezes a sunga seja parecida, tenham copiado da IFBB. O clássico de uma federação, da UABA, por exemplo, é diferente do clássico da NPC, que era diferente da IFBB, da NABA, da Elite Pro, entendeu, pessoal? Então vamos lá, vou me pesar aqui agora. Estava de 97 quilos, vamos ver hoje.
94,9, pessoal. É isso aí, 94,9. Tô perdendo aí água. Opa, desculpa. Tô perdendo um pouco ali da retenção de líquidos e é isso aí. E eu vou lá depois mostrar minha primeira refeição que eu tô fazendo antes de treinar. Eu vou ir bem cedinho agora fazer um treininho de costas. Costas, posterior de ombro, panturrilha, abdominal. Preciso fazer abdominal. E é isso aí, pessoal. Valeu! Então, pessoal, eu vou me pesar agora. Ontem eu pesei, como eu já falei pra vocês. Ontem foi quarta-feira. Eu tava com 97 quilos, né, segurando bastante água, com uma camada de água, mas também com a musculatura bem cheia. E por mais que eu tivesse com uma camada de água e com a musculatura extremamente cheia, eu ainda estava apresentando ontem mais cortes do que no dia da competição. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Se eu estivesse no meu 100%, devido à unificação das categorias, eu acredito que minha colocação não mudaria, né? Porque o volume dos outros dois atletas que ficaram na minha frente era superior. E na NPC o volume conta muito, né? E eu já de pronto, né? Já assim que possível, quando terminou o evento, eu fui pedir um feedback de um dos árbitros, do árbitro central do evento, e ele disse: você ficou em terceiro porque você estava porque você estava seco, porque volume você não tem. Você precisa fazer um off, você precisa melhorar vários pontos, mas para Classic Physique você ainda é muito pequeno. Então você vejam só, pessoal, não tem muito o que fazer, né? Mesmo se eu tivesse 100%, eu acredito que minha colocação não mudaria. Então, porém, os dois atletas, eles eram da categoria Classic C, não, da Classic D, onde são atletas acima de 1,83 m. Então, atletas acima de 1,83 m, o limite deles sobe para por volta de 100, 101 quilos, tendo em vista que o máximo de limite para a Classe C, que é a minha, o peso máximo o peso é de 96 quilos. E eu mal consigo chegar perto dos 96. Eu saí de casa com 95, mas eu estava todo retido, eu estava já começando a ficar todo retido no dia do evento e também eu estava com muita coisa no estômago, né? Então, na verdade, esses 95 aí vocês podem colocar aí tranquilamente que eu estava com 92,5 talvez. Então eu fico pequeno até dentro da Classe C em relação ao volume. Então realmente eu devo volume, sim. Em Classic Physique, o pessoal pensa que vou subir na Classic, vou na Classic. Mas você chegar em condições ali seco, com o peso compatível com a categoria, geralmente de preferência os campeões, eles são sempre os caras que chegam, que eles batem o peso perto do limite ali, entre 95 e 96, 95,5. E geralmente esses caras são os campeões, né? A NPC, ela valoriza muito o volume. O volume é muito importante. Não adianta você só ser seco, só ser fibrado, só ser separado. Se você aparentar estar muito pequeno, você provavelmente vai perder muitas colocações. Então, para quem pensa em Classic Physique, estudem bastante sobre isso. Ela é diferente do clássico antigo. O clássico antigo, a definição era o que vinha em primeiro lugar. Se você estivesse definido, você já estava na frente. O volume era secundário. Tanto que o limite de peso era baixo, bem mais baixo. E assim, se você entrasse cheio, se você tivesse com algum ponto de gordura, certamente você já ia ser jogado lá para o canto do palco, você não ia ser chamado para os confrontos. Já na NPC, eu já cheguei a ver atletas ali que estavam ali com uma condição mais fora de condição, assim, de dia de campeonato. Uma condição ali faltando 6, faltando 4, faltando 3, faltando 5 semanas, talvez. Eu já vi caras ganhar praticamente em off, né? O cara tá fazendo off, deu uma limpadinha, foi campeão overall. Então isso acontece porque às vezes esses caras, eles têm uma linha muito boa, uma estrutura bonita, uma estética, um shape em V. Então às vezes o cara tem muita densidade, então quando ele puxa as poses, então ele aparenta alguma coisa de corte ali, meio que superficial, mas tem, sabe? Então isso aí às vezes pode se sobressair, né? Então
Antes de competir, pessoal, estudem a federação que vocês pretendem competir, porque existe variação. Eu tenho 2 cursos de federações diferentes, né? Então, tem federações que elas prezam pela simetria, pela proporção, tem federações que, dependendo da categoria, prezam um pouco mais por volume. Na mesma federação, dependendo da categoria, eles prezam pela definição. Então, é importante que vocês tenham acesso até a cartilha de arbitragem da categoria de vocês. Existem cursos de formação de atleta das federações, onde tudo isso é explicado. Então é bom para você saber onde você está pisando, né? Principalmente coaches. Esses cursos geralmente tem poucas pessoas que fazem isso. Muito pessoal que gosta de analisar fisiculturismo, muitos coaches, às vezes ficam fazendo reclamações, falando disso, falando aquilo, mas eles sequer, às vezes tem razão, mas às vezes eles sequer conhecem o regulamento da federação. Então, o Classic de uma federação pode ser diferente do Classic de outra, mesmo que às vezes a sunga seja parecida, tenham copiado da IFBB. O clássico de uma federação, da UABA, por exemplo, é diferente do clássico da NPC, que era diferente da IFBB, da NABA, da Elite Pro, entendeu, pessoal? Então vamos lá, vou me pesar aqui agora. Estava de 97 quilos, vamos ver hoje. 94,9, pessoal. É isso aí, 94,9. Tô perdendo aí água. Opa, desculpa. Tô perdendo um pouco ali da retenção de líquidos e é isso aí. E eu vou lá depois mostrar minha primeira refeição que eu tô fazendo antes de treinar. Eu vou ir bem cedinho agora fazer um treininho de costas. Costas, posterior de ombro, panturrilha, abdominal. Preciso fazer abdominal. E é isso aí, pessoal. Valeu. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês minha primeira refeição do dia. Nesse dia de 0 carbo, só para que é uma atualizaçãozinha. Agora eu estou fazendo essa refeição aqui antes de treinar, mudando um pouco o perfil da dieta. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, é uma refeição, hoje obviamente é o dia de 0 carbo, então é uma refeição 0 carbo, né? Porém, no caso, mesmo quando eu não estiver no 0 carbo, a minha primeira refeição do dia, ela vai ser 0 carbo, porque eu fico muito letárgico, assim, eu fico muito cansado, eu fico muito para baixo, assim, quando eu faço ingestão de carboidratos, me dá aquela, né, o pico de insulina, ele não é muito legal para mim, essa alta na insulina em períodos próximos ao do meu treino, né? Então eu evito ali fazer essa ingestão de carboidratos em períodos próximos ao treino. Então, aqui basicamente tem proteínas e gorduras e um pequeno estimulante. Aqui tem um cafezinho preto, né? E aqui eu tenho 150 gramas de peito de frango cozido e 3 pedacinhos de brócolis e um salzinho aqui para dar uma levantada, né, para colocar um pouco de sódio aí no músculo, para auxiliar nas contrações, não ter problemas de cãibra. Essa preparação inteirinha eu não tive nenhuma cãibra. Então, e tenho aqui também 20 gramas de castanhas de caju, que eu adoro, que eu gosto muito. Castanhas de caju são muito boas. Então, pessoal, só tem que tomar cuidado com as quantidades, como eu já falei, a quantidade de calorias dela é bem alta. Então, não é uma coisa que, aparentemente, por ser saudável, as pessoas às vezes confundem. Tal coisa é saudável, banana é saudável, eu vou comer 30 bananas por dia, fora o resto dos carboidratos. Mas você pode aí estar excedendo, quer dizer, você pode não, provavelmente se você exagerar em determinados alimentos, você vai exceder ali a quantidade de macronutrientes, né? Até mesmo, vamos colocar aí os alimentos mais limpos, batata doce, se você comer em excesso, você vai extrapolar a sua necessidade de carboidratos. Você pode reter líquido, você pode engordar, é mais difícil, mas pode acontecer. Muito mais difícil do que com alimentos industrializados, mas tudo é uma questão de cálculos, calorias e também gorduras. Castanha do Pará é legal, castanha do caju é bom, vou comer um saco inteiro por dia, vai dar muita caloria, então são muitas calorias. Então, vou comer proteína, frango é bom, vou comer 2, 3 quilos de frango por dia. Você pode ter uma sobrecarga renal. Então, tudo em excesso é perigoso. Eu vou comer bife de fígado, é bom? Nossa, é excelente, é limpo,
é uma quantidade de minerais boa e tem uma quantidade de proteínas excelente, tem pouquíssima gordura e é muito barato. Ah, então vou basear minha dieta toda em fígado de galinha. Cuidado, você pode ter problemas ali de excesso de ferro, do mineral ferro, que pode te dar sérios problemas renais. Eu já tive problema renal por conta disso. Então, tudo, pessoal, mesmo que sejam alimentos naturais, devem ser consumidos com moderação, certo? Então, esse é o toque que eu dou hoje para vocês em relação à alimentação. Então, pessoal, esse aqui é o troféu do campeonato. Terceiro lugar, categoria Classic C mais 35. A gente, por um lado eu fico feliz, por outro eu fico, não gostei da unificação, isso aí trouxe muito estresse ali no backstage. E foi uma competição bem complicada, né, pessoal? Foi muito estressante, né? O pessoal perguntou, nossa, amigo, o que aconteceu? Você piorou, né, de um evento para o outro? Realmente, algumas pessoas notaram que eu piorei. Então, se vocês notaram que eu piorei, vocês estão no caminho certo, vocês têm um olho bom. Realmente, eu piorei, mas não piorei pouco, não. Eu piorei muito. Ah, amigo, seu físico estava muito bom, seu físico estava bonito. Pessoal, não estava. Durante a semana eu estava muito melhor. Eu acordei, nossa, foi até sábado o físico estava muito bom. Até sexta estava muito bom, quinta-feira estava muito bom. Durante o Carb Up ele foi muito bem. E o que aconteceu? Como eu falei para vocês, eu iria para Campinas fazer o credenciamento. Eu ia com um amigo meu, ele ia dirigindo, tal, ia lá tranquilo. E eu falei, nem foi por motivos de economia de hotel, tudo, essas coisas. Tudo bem, ia economizar um dinheiro bom, ia. Mas eu falei, não, eu quero fazer a finalização, a tranquilidade na minha casa, não sei o quê, papapá. Né? Se precisar treinar o treino, se precisar fazer um cardiozinho para acertar, eu acerto. Enfim. Foi a pior coisa que eu posso ter feito, foi ter voltado para São Paulo. Por quê? Eu não previa o que aconteceria na pesagem. Aí aqui vamos chegar no ponto polêmico aqui do vídeo, né? É triste, é chato, mas é verdade. Eu não vou ficar em cima do muro, eu não vou fazer o isentão ali, como tem um monte de gente que está fazendo aí. Eu não tenho rabo preso com federação nenhuma, não tenho obrigação com federação nenhuma, não me beneficio em nada. E mesmo assim, se for para eu ter que esconder alguma coisa, por eu ter algum benefício de algum lugar, eu prefiro não ter esse benefício. Eu prefiro ser eu mesmo aqui, não ter porra nenhuma de apoio, não ter nada e poder falar tudo que eu quero aqui para vocês. Porque assim, eu tenho minha profissão, tenho minhas coisas, eu faço o que dá, o dia que não der eu não faço, o dia que eu não tiver mais condições de competir eu não compito, vou continuar treinando, vou continuar tentando comer da melhor forma possível. Só que se eu não tiver mais condições de fazer isso, eu não vou fazer, eu paro e muito obrigado e é isso aí. Então, pessoal, vamos começar, vamos por partes. Eu fiz essa viagem na sexta. A NPC, ela sempre foi muito, muito pontual em relação a pesagens, pelo menos nos campeonatos que eu participei. Eu participei do primeiro Muscle Contest de abril de 2018, eu participei do Olímpia Amador de 2019, eu participei do Mr. Santos em 2019. Todos esses campeonatos, eles ocorreram de uma maneira normal, assim. O primeiro Muscle Contest de 2018, a pesagem, foi algo assim que eu até me espantei com a pontualidade, com a organização. O Olímpia, mesma coisa, pesagem, organização, coisa que eu nunca tinha visto assim. Quer dizer, algumas federações elas também têm essa precisão, mas foi algo assim muito impressionante. Assim, deu 17 horas, o cara em ponto abriu a pesagem para Classic Physique, tudo separado, tudo ok. Então o que me fez pensar foi que em 40 minutos, 45 minutos eu resolveria todo o problema dessa vez. O que aconteceu? Os próprios organizadores do evento, eles falaram que eles se assustaram com o volume de atletas que participaram desse evento, desse Master Show e do Muscle Contest do dia 7. Eles estavam esperando ali talvez algo em torno de menos da metade dos atletas devido a esses problemas de pandemia, blá 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 blá. Então, todo mundo achava que ia ter muito pouca gente. E principalmente no dia 7 tiveram muitos atletas, mas muitos, então superou muito a expectativa e o que eles achavam que eles poderiam comportar. Então eles mesmos falaram que realmente eles surpreenderam, né? Que eles não estavam preparados para o que aconteceu, para o volume de atletas que compareceu. Isso um dos organizadores, que sempre está em todos os eventos, falou para a gente. Então o que acontece? Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá mais ou menos por volta de umas 4h30, né? Eu rodei ali, cheguei mais ou menos quase 4 horas, aí eu fiquei rodando lá até achar o lugar.
né? Aí eu acabei achando o clube, entrei. Então a pesagem, o começo da pesagem, como sempre, na Classic, por volta das 17 horas. De última hora eles emitiram um anúncio dizendo que seriam às 18 horas. E bodybuilding seria tal horário, wellness tal horário, não sei o que tal horário, men's physique tal horário. Tudo bem, sem problema, legal, como sempre. O que aconteceu? Eu cheguei lá, né? Então eu cheguei mais ou menos umas 4h30. Então essa pesagem, aí a pesagem já estava rolando, assim, já tinha gente se pesando, tudo, aí tinha gente do clássico se pesando, gente bodybuilding se pesando, tudo misturado, tudo misturado. Já antes das 17, 18 horas. Não tinha mais organização, assim, tava tudo junto, tudo misturado. Aí os Classics, eles meio que organizaram os Classics e falaram, aí foi mais ou menos umas 6h30, que para a maioria dos Classics e alguns bodybuilders que chegaram depois, eles colocaram ali na mesma fila. Então foram mais ou menos, mais ou menos 4 filas. A primeira, você pega a sua ficha de inscrição que você fez pela internet, é a primeira fila. Com essa inscrição, você vai para a balança, para você pesar, se medir, se pesar, e você colocar a categoria que você quer participar, né? Então você vai tipo encaminhado para a categoria que você quer participar. Aí você tem mais outra fila. Aí depois você, com esse papel, já com tudo descrito ali, seu peso, sua altura, a categoria que você vai entrar, você vai para a fila dos pagamentos. Então, você vai para a fila do pagamento, caso você queira adquirir pintura, caso você queira adquirir fotos, né, que é muito interessante. Recomendo que todos comprem as fotos sempre, que é o resultado final do seu trabalho. Em breve vão chegar fotos novas, eu vou estar compartilhando aqui com vocês no Instagram, enfim. Então, aqui que acontece? Então, depois, né, da fila dos pagamentos, você é direcionado para a fila do pendrive. E é curioso, né, porque só são 5 que vão para a final, mas todos os atletas do evento, que participarem do evento, eles têm que passar pelo negócio do pendrive, mesmo sem saber se ele vai para a final ou não. Eu até já dei até uma sugestão para um dos organizadores, eu falei, não seria mais interessante os caras no backstage ficarem com o pendrive ali na sunga e dar na hora pro cara, só os finalistas, porque você faz um processo inteiro com todos os atletas, sendo que a minoria deles vão se apresentar, porque são só 5 que vão para a final. É a dica que eu dou, né? Mas não adianta a gente falar, né? Isso é uma coisa, isso é normal. Geralmente, em todas as federações você passa por essa etapa. Mas geralmente isso sempre foi muito rápido na NPC. Então, então essa fila, nós, né? Os atletas ali, como diria meu amigo Felipe Cardoso, nós do baixo clero, nós ficamos ali, mais ou menos, eu cheguei às 4h30, abriu ali mais ou menos umas 6h30 pra gente. Aí eu acabei saindo de lá mais ou menos, finalizando todo o processo, umas 9h30, já quase por volta de umas 21h30 aí, para ser bem generoso. Eu não olhei exatamente, mas por volta das 21h30. Então, foi muito mais tempo do que eu imaginei. E depois disso, comi, fiz mais uma refeição e tome 100 quilômetros de volta para São Paulo. Isso foi um erro meu, eu assumo. Eu não deveria ter feito eu deveria ter ficado num hotel, descansado no sábado, descansado o resto da sexta, feito todo o descanso, o processo de descanso, de tentar dormir o máximo possível no sábado para me apresentar domingo. Esse foi um erro meu, foi um baita erro de estratégia, porque viagens, não tem jeito, pessoal, viagem gera estresse. Só que ainda no sábado, voltei para São Paulo, tudo, consegui dormir um pouquinho, dei uma dormidinha, acordei sábado bem. De sábado para domingo foi o ponto-chave. Fiz ali tudo que eu tinha que fazer, pintura e tal, um amigo meu me ajudou, até treinei no sábado, estava tão animado, treinei, o físico estava legal no sábado, estava bem cortado, né? Então, e fazendo carb up e fazendo atividades ao mesmo tempo, queria fazer um carb up ativo, como eu disse, né? E foi legal pra caramba, foi muito legal o processo inteiro, foi muito bom até o sábado. Então, domingo, cheguei em casa, depois de ter feito arrumado as marmitas, eu estava sozinho, aí tive que fazer todas as marmitas sozinho, então eu acabei dormindo, comi mais uma refeição grande antes de dormir, então acordei ali mais ou menos fui dormir mais ou menos 1h da manhã, 1h30, fui deitar, né? Aí o que acontece? Eu iria acordar às 5 horas para ir pro evento, né? Então o que acontece?
Quando foi mais ou menos umas 2 horas, eu moro aqui perto de um bairro aqui, e o pessoal aqui na rua de baixo, eles nunca fazem isso nessa escala, eles sempre fazem, mas não nessa escala. É a diversidade, esse pessoal. Meus caras, 2 horas, velho, os caras colocaram, nem de techno os caras gostam, dessa vez os caras inventaram até de gostar de música eletrônica, que geralmente é funk e pagode, forró, aí chegou 2 e pouco, os caras começaram, num volume mais alto do que o normal. Eu não consegui pregar o olho, né? Então eu não consegui pregar o olho, eu não dormi de jeito nenhum, eu fiquei acordado, sabe quando você fica... Também, né, a gente fica ali, né, a preparação inteira eu não tive problema de sono nem um dia, né, vocês sabem, né, eu comentei aqui. Então, o que acontece? Então isso foi um ponto muito negativo, eu acredito que esse tenha sido um ponto chave, eu não ter desligado nem um minutinho da noite. Então, o que aconteceu? Aí eu acordei, né? Já logo notei, tipo assim, o físico tava legal, tava separando, tudo tava legal, mas eu olhei assim, do jeito que eu tô aqui agora, eu já tô vendo um monte de veia na minha perna pulando aqui. E no dia, eu olhei para minhas pernas, tava tipo meio, não tava aparecendo, a pele não tava fina igual. Mas, como eu falei para vocês, todo dia quando eu acordo por volta das 6 horas, o meu físico ele fica meio um pouquinho com um pouquinho de água. Aí depois que eu vou fazendo as coisas dos dias, lá para umas 9, 10 horas, vai dissipando aquela água, então ele muda bastante. Falei, vai ser isso que vai acontecer, né? Porque eu não tinha feito corte de água, não tinha mudado nada na dieta, não tinha restringido o sódio, não tinha usado diurético, então a tendência era ser mais um dia normal como qualquer outro, que era a estratégia. Então, depois acabei fazendo a viagem para Campinas de novo, e a gente acabou errando caminhos na ida e tudo, e a cabeça já, aquela dorzinha de cabeça de quando você não dorme, mais um estresse. Então, o que acontece? São situações, o estresse, principalmente a falta de sono, ela te leva a isso. Então, vocês lembram da história do Ronnie Coleman, do filme? Quem não assistiu, assista King Coleman, tem no Netflix, vocês vão saber. A história do Coleman ter melhorado muito com a vodka, que o Kevin Levrone, não, grandão, bebe aí a vodka, tal, não sei o quê. O que você faz? Senta aí, bebe essa vodka, come essa pizza. O que acontece? Muitos atletas, eles, ou por ansiedade ou por algum outro motivo, eles não dormem num dia, na noite anterior do campeonato. Então isso pode gerar estresse, pode liberar hormônios que façam você reter líquido e piorar. Isso eu vejo muito isso no amador. Às vezes o cara está muito bem, eu mesmo, direto acontece isso. Já aconteceu algumas vezes. Então, como aconteceu nessa última vez. Quinta, o cara vem muito bem, quarta, aí chega no sábado e fala, o que aconteceu com o cara? Então vocês que perguntaram aí, foi basicamente isso que aconteceu. Então teve esse estresse ali, esse pouquinho de cansaço ali no dia da pesagem, uma coisa que nós não esperávamos, e teve aí esse negócio de ir, voltar e voltar de novo, né? Essa falta de sono e essa soma de fatores eu atribuo. Então, quando eu olhei no espelho, que estava dando ali mais ou menos 9, 10 horas, que era para o físico já estar normal, eu vi que tinha não estava fibrando do jeito que estava fibrando, ó. Não estava desse jeito, nem estava nem desse jeito sequer, ó. Não tinha ali, tinha uma camada de água na pele. Eu forçava os cortes da perna, os cortes não estavam profundos, estava com um aspecto soft, como diriam ali alguns especialistas. Eu estava pequeno e flat. Eu estava na pior condição dos últimos vários dias. Então, realmente, pessoal, eu piorei muito, eu não gostei do físico apresentado, definitivamente eu achei horrível, né? Então, eu pretendo estar corrigindo isso, né, para o próximo campeonato, que já vou falar aqui para vocês, se tudo der certo, se Deus quiser, eu mesmo sabendo ali da minha limitação, mesmo sabendo que eu ainda não estou apto para competir nos níveis elevados da categoria, eu não estou preparado para estar no mesmo nível de grandes nomes aí, de grandes atletas que chegam ali grandes e chegam secos, mas eu vou para o Rio de Janeiro, se Deus quiser e tudo der certo, eu vou para o Master Contest do Rio, mesmo sabendo que eu nem de longe eu sou um dos favoritos ali ao título, talvez nem entre os 5 finalistas eu fique, porque eu acredito que o nível vai estar alto, mas eu vou porque eu quero mostrar um trabalho, eu quero mostrar
o porquê que eu fiz essa preparação. Eu quero mostrar o meu potencial máximo, pelo menos em termos de definição, que é praticamente a definição e a separação muscular é a única qualidade que eu tenho na categoria, na verdade, né? Então, eu quero ver ali se eu melhoro ali essa questão. Então, só voltando ao assunto do Coleman, a história da vodka. Então, isso aí é relacionado à questão do... Não é nem tanto... também tem a questão da desidratação pelo álcool, mas também tem muito a ver com relaxamento. Então, você vê o cara, com certeza, ali com um cara daquele tamanho, talvez 2, 3 doses de vodka, até uma dose de vodka para quem não bebe, como eu fiz no último campeonato que eu ganhei, que é aquele troféu ali. Eu ganhei a categoria pesada, quem diria, eu ganhei a categoria pesada do formato da federação, né, de classes, né, de bodybuilding de sênior com físico de clássico, com peso quase de clássico. Então, o que acontece? Com peso de Classic Physique. Então, o que acontece? O álcool ele promove um relaxamento muito bom. Então você consegue dormir muito fácil, você até esquece de tudo, assim, de campeonatos, essas coisas. Então, como eu já falei, só por isso já valeria a pena o uso. Se ele ajuda a tirar a água, melhor ainda. Mas para mim, né, tanto que eu falei para vocês aqui no vídeo, eu fiquei assim uns 5 minutos assim olhando a prateleira, assim, vendo as vodkas assim, tal, falei, compro, não compro, compro, não compro. Aí eu tava com medo também, né, porque eu tava usando uns 17A, tudo, aí eu falei, meu, se acontece, eu sempre penso no pior. Falei, se acontece alguma coisa, pô, mudar isso agora, tal, não sei o quê. Poderia ter feito isso. Então, o que acontece? Depois do campeonato, quando foi na segunda-feira, eu saí do campeonato ali, eu tinha alguns salgadinhos ali, acabei comendo uns salgadinhos que eu tinha, acabei tomando umas degustações de whey. Eu tava tão assim com a cabeça, tão assim, eu não queria mais nem saber. Falei, mano, acho que eu nem vou competir mais, eu tô cansado. Se pra Campinas foi assim, você imagine pro Rio de Janeiro, você imagine para outro país, imagine para outra. Falei, eu não quero pensar em nada, eu nem sei o que eu vou fazer mais. Eu saí assim com a cabeça desse nível. Eu falei, sabe quando você sai de um lugar falando, nossa, por que eu faço isso? Por que eu tô fazendo isso? Isso é a pior coisa que o fisiculturista pode pensar. Então, vocês que são atletas ali, quando vocês terminam uma competição, que acontece alguma coisa que vocês não gostaram, evitem ficar postando coisas, evitem qualquer coisa que vocês tiverem que falar depois, logo em seguida ali no calor do momento, evitem, porque provavelmente você vai se arrepender de ter falado isso, porque a sua cabeça ali, ó, você está em outra... E no final ainda, para terminar de ferrar com tudo, teve ainda um pequeno acidente automobilístico aí que foi mais um estresse. Eu estou com a porta do carro aí que quase não abre, está quebrada. Mas já está tudo resolvido, tudo isso não vem ao caso e graças a Deus se resolveu da melhor maneira possível. E aí você fala, nossa, ainda aconteceu isso. Aí você fica, nossa, velho, eu gasto, faço isso, faço aquilo e ainda unificou categoria e não sei o quê. Então, só que no momento eu preferi ficar quieto, depois falei, vou repensar o que eu vou fazer, se eu vou para o Rio, se eu não vou. Então, por isso que eu não falo isso de pronto para vocês. E outra, tem campeonatos, ontem mesmo eu soube de um campeonato muito importante que ia ter, que ele foi cancelado. Um Pro Qualifier que foi cancelado na América Latina. Ele foi prorrogado para 2021 devido aí a uns motivos, negócio do Covid, coisas aí de regras de entrada no país e não sei o que, então acabaram cancelando o campeonato ontem. Então, por isso que eu às vezes tenho mais cautela na hora de falar. Então, é basicamente isso que eu vou fazer, pessoal. Então, eu vou nesse Muscle Contest, mesmo sabendo ali da minha fragilidade ali dentro da categoria, mas é isso que eu gosto de fazer, eu quero apresentar um bom trabalho, né? Tipo, eu não quero ficar com esse sentimento de ter feito uma preparação tão boa e apresentado um físico tão ruim no dia. E dessa vez eu vou fazer algumas atualizações. Então, só mais uma coisa, pessoal. Sobre Carb Up. Carb Up foi muito bem, foi muito bom, porém, realmente, pessoal, carboidratos de índice glicêmico baixo, isso depende muito da situação do atleta, da condição, do tempo que ele vai fazer isso, de como ele está, de quantos dias antes ele vai começar. Demora bastante para encher. Você come, você enche pouco. Você come, enche pouco, come, enche pouco. Então, o que acontece? Eu peguei o feedback com o árbitro, ele falou, olha, você estava flat. Eu falei, faltou carboidrato. Eu falei, nossa, mas faltou carboidrato, eu nunca comi tanto num carb up assim. Na hora eu não entendi, né? Eu falei, pô, meu carboidrato faltou, eu achei que eu tô retido.
Ele falou, o carboidrato não entrou. O cara muito experiente, né? Na hora eu não entendi muito bem. Aí beleza, como eu falei para vocês, eu ganhei umas barras ali de proteína, comprei algumas e fui comendo ali, eu já, como o pessoal fala, já tinha tacado foda-se em tudo, né? Eu sabia que eu ia competir em alguma coisa, mas no Rio eu já tava desistindo de todos esses campeonatos mais longe, assim, que dá um trabalho maior, de locomoção, essas coisas. Então, o que aconteceu? Eu fui, comi ali, aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu não mandei nem mensagem para minha amiga, a primeira coisa que eu fiz foi ligar na pizzaria. Aí fui, né, aproveitei, lógico, de preferência pizzas salgadas, para não ter tanto problema com doce e tal. Aí eu comi ali 4 pedaços de pizza grossa, de atum napolitana, 2 de atum, 2 de napolitana e uns pedacinhos, 2 pedacinhos de brotinho de calabresa e 2 de frango e catupiry. E tomei água, fui tomando água. Na segunda-feira eu acordei e depois no final desse vídeo aqui eu vou colocar eu até coloquei, não, eu coloquei no final do último vídeo, foi aquilo ali. Então eu estava vascularizado, estava cheio e estava cortado. Então, pessoal, é isso aí. Eu acho que se eu tivesse feito algo nesse sentido, nessa situação em específico, teria sido uma escolha interessante. E junto com a vodka, ou a vodka, né? Geralmente a gente vodka. Eu acredito que o resultado teria sido muito bom e talvez eu não precisasse ter carbado tantos dias seguidos assim. Talvez eu reduzisse esse carb up de comida limpa talvez pela metade, talvez em vez de quarta, quinta, sexta, sábado, talvez quinta e sexta. Quinta, sexta, final da sexta, no caso se o campeonato fosse então sexta, sexta limpo, sábado limpo e no final do dia tivesse feito uma manobra dessa, eu acredito que teria sido mais interessante, não precisaria ter comido tanto e junto com o sódio e com essa quantidade de carboidratos da pizza, ia entrar muito forte ali no músculo. Então, na segunda eu acordei full, cheio, denso, cortado. E a vida é assim, a gente vai aprendendo, né? Então, eu não precisaria ter comido tanto ali, talvez até a parte que com certeza eu não consegui eliminar os resíduos no domingo, então minha barriga estava cheia. Então, depois que eu fiz as degustações ali, que eu cheguei em casa, comi água, então o estômago já começou a funcionar de novo de uma maneira melhor, né? Porque não teve corte de água, mas teve redução de água no domingo. Então, e no sábado. Então é isso aí, pessoal. Então, e também eu acho que eu estou agora com outras estratégias ali. Eu estou com um cardio um pouco mais brando, eu estou com um pouco mais, adicionei mais uma refeição e depois desses dias de zero carbo que eu estou fazendo, até para normalizar a minha pressão, porque depois eu fiquei na segunda-feira eu também comi várias coisas ali de uma maneira mais livre. Então a minha pressão subiu muito, me deu uma dor de cabeça muito forte, isso é muito perigoso, é muito, muito desconfortável. Então agora eu estou fazendo esses dias de zero carbo, estou normalizando minha pressão, minha retenção está baixando. E agora depois disso eu vou fazer algo mais linear. Eu não vou ficar depletando ali mais de 2 dias para fazer um carb up, para não ter dificuldade para encher, para não ter que comer tanto no carb up. E vou fazer algo mais linear, né? Sempre já pôr um pouquinho de carboidrato, não baixar tanto o carboidrato, porque senão eu não vou conseguir me dar bem nessa categoria, né? A gente tem que fazer uma coisa um pouco mais branda, né? Como eu falei para vocês, a cabeça de clássico é foda, clássico antigo, né? Então, só finalizando em relação ao campeonato, o que foi falado, né? O Emanuel Martires fez um vídeo falando sobre a pesagem, o credenciamento. E, pessoal, infelizmente, tudo aquilo que ele falou no vídeo é verdade. Existiu sim um horário alternativo para alguns atletas, para um grupo de atletas, porque nós sabíamos quem ia participar da pesagem. Se a Classic Physique, a pesagem abre 6 horas, abriu 6h30, onde estão os caras? Tipo, cadê? Né? Ah, fulano ia competir, mas e o fulano de tal não ia competir? Onde eles estão? Vários caras não estavam lá. Isso da Classic, bodybuilding eu não sei exatamente ao certo. Então, os caras conhecidos que eu vi, que eu posso falar para vocês que eu vi que estavam... Eu cheguei 4h30, comecei a acompanhar a pesagem. Caras que se pesaram com a gente a partir das 6h30. Eu não estou dizendo que eu estou falando que eu tenho certeza de tudo, mas eu vi quem estava ali que era conhecido,
Os únicos caras conhecidos que se pesaram junto conosco ali, o pessoal da Classic, o pessoal que é desconhecido, o pessoal que é independente ali, que não tem patrocínio, grandes, não tem relevância de nome assim dentro do esporte, do cenário. Os únicos caras de relevância que competiram ali, que estavam na fila com a gente, Norton James Murayama e Paulo Lima. Depois eu não cheguei a ver, assim, do momento que foi o momento anunciado da pesagem pra gente, né? Acredito que a pesagem deles até poderia ter sido mais cedo, porque acho que o bodybuilding era mais cedo a pesagem. Então, mas essa questão da pesagem, ela gerou um estresse com certeza, e isso tudo que o Manuel Martins falou é verdade. Parabéns pelo vídeo, Manuel. Né? Eu sei que você não vai assistir isso aqui, mas aquilo ali ocorreu, infelizmente aconteceu. Então tiveram vários atletas que se pesaram mais cedo, foram para casa descansar, e tranquilo. Atletas que iriam competir no domingo até, que não tinham tanta urgência assim de se pesar tão rápido, tiveram esse benefício sim, porque eles não apareceram, eu não vi, né? E eu estava lá, eu estava na fila, fiquei o tempo todo lá. E qualquer comentaristazinho de YouTube que falar que isso é mentira, ele que está mentindo porque ele tem algum rabo preso com a federação, é porque ele se beneficia, ele está fazendo o jogo dele. Então vocês tomem muito cuidado de onde vocês buscam a informação. Ah, porque eu não vi que aconteceu tal coisa. Você não viu porque você não quer ver, só porque você estava lá. Então, se qualquer pessoa, qualquer cara desses aí que fica... Tem caras que são bons, mas tem caras aí que ficam comentando as coisas. Ah, eu não vi porque eu não sei. Isentão, porque se ele falar mal de alguma coisa, vai prejudicar o trabalho dele. Eu entendo. Mas assim, não deixe esses caras... Tomem muito cuidado onde vocês buscam fontes de informação, porque tem caras que não são nada confiáveis. E tem caras ali que fizeram análises de pose a pose de certos atletas nojentas. Foi coisa escrota, foi coisa assim que bate tudo. O cara fala, o cara nada conforme a maré. Ah, o cara ganhou porque o campeonato se ganha pelas costas, porque ele é muito bom de costas. Aí quando é brasileiro, eu não posso falar nada, o cara compete, não posso falar nada porque eu não tava lá. E porque o cara, esse rapaz é foda, velho. O cara não tá pedindo pra você divulgar ele. Mas porra, mas não tinha como eu saber o nome. Velho, se eu consigo saber, bicho, eu aqui em 2 minutos aqui, eu pego o meu Instagram, eu acho o nome de qualquer atleta que eu quiser. Se você não sabe, não é porque você não quis saber o nome, porque você não pesquisou, porque você não queria dar cartaz pro cara. Mas ele não precisa do seu cartaz, porque ele tem muito shape, ele não precisa do seu cartaz. Porque logo, logo ele vai ter muito mais relevância até que você dentro do esporte. Então, o que acontece? Porque esse aqui estava com as costas um pouco melhor. Um pouco? O cara com umas costas de nível assim que tem profissional da classe física que não tem. Um pouco. Porque a perna tava uma salsicha. Salsicha, velho? Porra, eu vi o cara do meu lado, bicho. Porra. Pelo amor de Deus. Tem canal que eu não assisto, eu não vou assistir. Eu já assisti há pouco, eu não vou assistir mais. E vocês fiquem espertos com as merdas que vocês... Não fiquem engolindo essas análises de merda. Porque uma hora o cara fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Depende de quem é o atleta que está sendo julgado. Então, a arbitragem é uma coisa. O cara da arbitragem ele pode achar o que ele quiser. Agora você vê que falta muita coerência desses caras. Dependendo de como é o cara, ele mas uma pose de peito lado é o peito que é analisado. Quando convém. Aí daqui a pouco, não. A pose de peito lado, o peito é analisado, porém, o resto do conjunto também é analisado. Porra! Então, cada hora... E assim, eu nunca vi um cara... sei lá... Tem curso de arbitragem, será? Então, o que acontece? Nossa, eu vi 2 análises ali de físico, que eu realmente fiquei assim, eu falei, meu, que nojo, que merda. Então, pessoal, é isso aí. Fiquem muito espertos com quem vocês assistem, com essas coisas. Então, eu acho que também esse negócio de abrir fila, né, especial, assim, horário que a gente nem sabia que ia ter, sei lá se foi 2 horas, 1 hora da tarde, meio-dia, foi um horário alternativo. Eu acho que isso aí também não é correto. Não é correto, isso nunca vai ser correto. E é isso aí, todos somos clientes e tudo bem, esses caras são grandes divulgadores do esporte, fazem trabalhos excelentes na internet e são bons, vários deles, alguns aí que ganharam até são atletas bons, claro que são bons, são bem melhores do que eu, ganharia de mim facilmente. Porém, eu não estou dizendo também que sei lá, eu não concordei com certos resultados também da arbitragem, mas é isso aí, pessoal. Eu estou lá como atleta, não como juiz, mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Não fiquem engolindo ali qualquer análise. E eu vejo que a molecada abraça tudo, cara, abraça tudo. Porra, velho. Se o cara tava bom no vídeo,
pessoalmente ele estava vezes 5. Então é isso aí que eu dei para falar para vocês, pessoal. Nem gosto de falar mais disso porque é isso aí. Então, muito obrigado a todos que assistiram aí até o final. Acho que ficou tudo bem explicado. E aí, fiquem com Deus e muito obrigado. E vamos até a próxima. Eu vou fazer essa refeição aqui, senão eu vou chegar atrasado na academia, senão eu vou pegar trânsito. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até mais. Então, pessoal, só complementando, falando um pouco mais em relação à pesagem, não foram só atletas da Classics que demoraram ali para se pesar. Teve atleta também do bodybuilding senior, da Master, que chegou até antes, chegou ali por volta das 15 horas e acabou se pesando com a gente por volta das 6h30. Caras ali que já estavam no limite de peso, amigo meu, o cara estava sem sal e sem água, sem comida, desde quando acordou. Então o cara chegou lá cedo, né, para aproveitar o primeiro horário da pesagem, e ele não foi ali remanejado, ele porque não abriram, né, ele estava muito estranho, assim, tipo, parece que tinha um pelotão que ia, tinha outro que tinha que esperar, então não tinha muita essa ordem, então foi um negócio bem estranho. Aí alguns atletas começaram a ficar meio irritados, então até o organizador ali que estava, até ficou ali fazendo brincadeiras ali, querendo tirar o foco ali, sabe, tipo, elogiando o pessoal, o cara que nunca fez isso, tipo, meio que pra dar aquela desviada do foco, né, tipo, meio que pedindo desculpas. Você vê que os caras tava meio embaraçoso o clima, né? Então, é isso aí que eu tenho para falar, para complementar. Teve atletas que, mesmo sendo bodybuilder sênior, acho que tinha um horário mais na frente para se pesar, que iriam competir no final de semana. Eles também, alguns caras ali, como eu falei desses dois grandes nomes aí do bodybuilding nacional também, eles só se pesaram ali junto com o pessoal da Classic, por algum motivo. Então, mas teve vários outros fisiculturistas sênior que também se misturaram com nós do clássico, vários caras enormes ali que eram sênior, que eles também se pesaram ali inicialmente às 6h30. Então é isso aí, pessoal. E só complementando, esse caso da unificação, né? Eles anunciaram a categoria Classic 35B, a minha mais 35B, mas na verdade não é a B. Existem a A, a B, a C e a D. Há atletas mais baixos, um pouco mais altos, a minha altura, e os caras mais altos. Então, cada uma tem um limite de peso que vai subindo ali de acordo com a altura do atleta. Então, o que eles fizeram? Eles inventaram a categoria B, que eles pegaram o pessoal da C e da D. Então, eles inventaram só A e B. Isso não estava programado, né? Eram A, B, C e D. Então, seriam os caras, eles juntaram os caras da Classic C e D, inventaram a Classic B. Então o que acontece? Os dois atletas que me venceram, assim, sem dúvida nenhuma, eles estavam melhores, eles estavam bem superiores aos demais, né? nós. Porém, eles eram mais altos, um pouco mais altos, porque ele já caía na Classic D. Então a Classic D, e pode ver que eles eram bem maiores. Então a Classic D ela tem um limite de aproximadamente 101 quilos. E o limite máximo da Classic C, ele fica ali em torno de 96 quilos. E dependendo da altura, até 1,80 m, 93 quilos. Acima de 1,80 m, até 1,83 m, 96 quilos. Então, acima de 1,83 m, você já cai na Classic D e você pode pesar ali entre 100 e 101 quilos. Mais ou menos isso. Então, a margem de peso é bem maior, o impacto visual é maior, e se o cara tiver um volume próximo ali ao limite, então ele vai ficar muito maior que todo mundo, né? Então, obviamente, ele vai chamar mais atenção, ele vai ser mais alto e vai ser maior. Então, e os dois, sem dúvida nenhuma, estavam melhores, acabaram me vencendo. Mas, assim, se fosse somente a Classic C, eu teria vencido, né? E outra, por conta disso, isso teve uma discussão no backstage grande, né? Primeiro falaram com os organizadores, ninguém deu uma justificativa plausível, falava, não, mas é assim que não sei. E o pessoal da Classic ali se juntou, o pessoal da Classic C e D se juntou, o pessoal ficou muito
revoltado ali, alguns atletas ficaram bem revoltados ali, todo mundo se juntou e falou, olha, a gente vai conversar lá com os caras, mas todo mundo tem que conversar. E eu falei assim, todo mundo tem que conversar, porque senão o que estiver falando mais pode acontecer alguma coisa ali na colocação dele. Então os atletas se juntaram, e se imagina o estresse disso, assim, todo cansado, a gente fazendo um aquecimento já, fora que a gente ficou aquecendo 1 hora quase, mais ou menos. O pessoal, junta aí a fila, começa a aquecer que daqui a pouco são vocês. Aí todo mundo aqueceu. Mais ou menos. Vocês não têm noção do que acontece no backstage, rapaziada que não compete ainda. Então a gente aqueceu. Mais de meia hora, 40 minutos, quase, se bobear, quase 1 hora aquecendo. Aí daqui a pouco eles viram, não, vocês não vão ser agora não, agora vai ser a Wellness Pro. Nossa, aquilo ali foi igual um murro na cara, um murro no peito. Aí depois esfriou tudo, e teve que aquecer tudo de novo, mais cansado. Mas tudo bem, isso aí acontece em todos os lugares, mas seria bom que não acontecesse, né? Então foi mudado de última hora e teve essa discussão, aí teve que chamar o diretor geral ali da NPC na hora, ele foi lá no backstage, aí ele conversou, até pediu desculpas. E é isso aí, pessoal, vejam quanta coisa aconteceu esse final de semana. Então são coisas que eu não vou entrar muito em detalhes para não ser deselegante, para não ficar expondo as pessoas, mas a verdade é uma só. Então, isso foi o que aconteceu de quem estava lá, de quem participou de todo o processo. E é isso aí, pessoal. Isso é uma coisa que até os fisiculturistas brasileiros já estão acostumados, até piores, né? Até coisas piores. Mas o fisiculturismo ele vem melhorando, as coisas vêm melhorando muito para os atletas, pessoas que já estão vivendo o esporte está crescendo, está ganhando visibilidade. Então, os caras estão vindo aí, tem muita gente que está vindo aí, esses promotores, essas novas entidades, estão vindo para somar, eles deram liberdade, tem mais atletas profissionalizando. Não podemos, assim, por causa de um evento, de uma coisa, também a gente tirar o crédito de todo um trabalho, que isso está sendo muito bom para o esporte. Então, no fritar dos ovos, se você colocar na balança, não é porque eu fui prejudicado um pouquinho aqui, né, isso não apaga o bem que muitos atletas ali têm recebido, né? Então, o Brasil entrou no cenário do fisiculturismo com tudo. O Brasil agora tem vários profissionais, o Brasil é falado, o Brasil é considerado agora no cenário, o Brasil é considerado aí um grande potencial ali do meio. Então isso é muito importante, isso é muito bom e é isso que importa. Não é não é uma coisinha ali de um campeonato que vai apagar o mérito aí também dos caras que vêm fazendo um trabalho legal. Mas é isso que eu tenho para falar, pessoal. Problemas acontecem, são coisas da vida. Um atleta tem que estar preparado para tudo e assim, o que eu vou fazer? Eu não reclamei aqui. Se alguém entendeu que eu reclamo. Algumas coisas realmente não podem acontecer, mas eu não vou ficar só reclamando e não vou fazer nada. Eu vou treinar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu sei que eu também não tenho eu devo muito ainda para chegar no topo da categoria. Eu preciso trabalhar muito, se é que um dia eu vou chegar. Mas digo no amador ainda. Estou falando de amador. Então é isso aí, pessoal. Trabalho e vou para cima aí, vamos fazer o que tem que ser feito, fazer um trabalho bonito e tentar mostrar algum trabalho, tentar melhorar a minha versão, tentar ser um atleta ou mostrar um MIB melhor do que o MIB do último campeonato. Então é isso aí, mas é bom que as coisas fiquem bem explicadas, porque tem gente que está achando que isso é teoria da conspiração, que é mentira, que é invenção. Mas é isso que aconteceu, pessoal. Então, muito obrigado a todos. Seria bom que não acontecesse, porém, as coisas às vezes não acontecem da maneira que a gente quer. Isso não só no esporte, são em todas as esferas da vida. Mas, de uma maneira geral, o fisiculturismo vem crescendo. Esses eventos, assim, hoje um brasileiro tem condição de disputar um show profissional no Brasil, uma coisa que era impensável. O brasileiro tem chance de ter um Procard, isso é muito mais. Isso é uma coisa assim que há 7, 8 anos atrás a gente pensava que nunca ia acontecer. Eu sempre quis ver um fisiculturista aí bem sucedido, mostrando ali que ele não é um coitado, sabe? O brasileiro, o fisiculturista, ele sempre, durante muito tempo, ele sempre foi visto como um coitado, aquele cara ali que fica pedindo, resmungando, reclamando da vida, falando que não tem dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. Eu sempre falei, poxa, eu via o Sean Ray chegando de Mustang, de Ferrari para treinar, eu falei, poxa, eu queria tanto ver um brasileiro fazendo isso aqui no Brasil, e hoje isso está acontecendo. Era uma coisa assim que eu achava que isso é quase impossível. Então, graças a Deus, as coisas estão melhorando, as próximas gerações ali vão o esporte em evidência, o esporte crescendo cada vez mais. O brasileiro é bem apaixonado aí pelo que faz, né? Você vê que num momento de crise desse, recorde de atletas. Então, a federação não esperava que acontecesse, que desse esse boom, porém tiveram algumas atitudes ali que não foram bem justificadas, mas compreensível. Melhoras vão ser feitas posteriormente, eu acredito eu.
E assim, essas coisas de privilégios para algumas pessoas, eu acho que isso não cabe mais, né, nos dias de hoje, né? Então, isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado, até logo e valeu!